Boa noite. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, mais no segundo encontro, né, deste semestre deste curso de extensão de grego clássico e koiné. Estamos aqui iniciando a gravação. Então estamos aqui no nível intermediário, no semestre do grego intermediário, não, no avançado, nível avançado, no chamado grego 5, né? E estamos aqui utilizando o método Atenase ou Atenasde. Estamos no capítulo 21, na parte alfa, e fizemos a leitura na aula de ontem, e na aula de hoje a gente vai continuar vendo alguns pontos gramaticais. Primeiro, a gente vai rever alguns verbos aqui que vendo as suas formas principais, que normalmente são 6, né? Que é o presente do indicativo, melhor, a primeira pessoa do singular do presente do indicativo, a primeira pessoa do singular do futuro do indicativo, a primeira pessoa do singular do aoristo do indicativo, a primeira pessoa do singular do perfeito do indicativo, a primeira pessoa, né, do singular do perfeito do indicativo na voz médio passiva e, por último, normalmente a primeira pessoa do singular do aoristo, né, do indicativo na voz passiva. Normalmente são essas formas, mas às vezes o verbo não tem todas e às vezes ele tem mais de uma para a mesma forma. Aí aqui temos aqui ele juntou esse grupinho, é um grupo de 3 verbos, né? Porque eles têm radicais terminados em dentais, consoantes dentais, principalmente delta e theta. O dentais são assim descreve assim os sons que são produzidos quando a língua se aproxima ou toca os dentes superiores, esses aqui, né? Então, por trás, aqui entre os dentes, né? Vai tocar, né? A língua, por isso é chamado de dentais, né? Tudo bem? Aí, então temos aqui espeldo, que a gente quem leu o Atenas, ele é um verbo que foi introduzido logo no começo, então eu me apresso, né? Eu corro, né? Uma coisa assim, né? Spelso, espelsa, espelcar, espelmai. Então aqui ele deu aqui só 5 formas, ele não deu a sexta, né? Parece que talvez não haja o aoristo passivo, né? Ele deu só o presente, o futuro, o aoristo ativo, o perfeito e o perfeito médio passivo. Aí aqui na sequência ele deu peito. Peito tem alguns significados diferentes dependendo do tempo e se a voz está ativa ou média. Então peito está na voz ativa, né? Significa eu persuado, eu convenço, né? Peiso também na voz ativa, futuro. Epeisa também na voz ativa, né? No aoristo. Pepeca também na voz ativa, né? No perfeito. É que tem aqui eu persuadi, mas na verdade o melhor seria alguma coisa como eu tenho persuadido, né? Para poder traduzir. É difícil traduzir o perfeito grego para o português, porque se você usar o pretérito perfeito, ele não tem a mesma qualidade semântica, né, de resultado, né, de um estado, né. Normalmente as línguas elas têm assim usam tempos compostos para traduzir o perfeito, né. O espanhol, o italiano, o inglês, o francês também, todos usam tempos compostos, né,
para poder traduzir o perfeito. Então, normalmente, seria uma coisa assim como eu tenho persuadido, né? Aí aqui ele deu também pepoita, como que eu acho que aqui deve estar, seria um perfeito passivo, né? Ele vai com o dativo, ele rege o dativo e ele dá a ideia de confiar, né? Eu confio em alguém, né? Aí Pepe Smile, né? É um médio, né? Médio passivo, né? Acho que é o não dá para entender se é o Pepoita e o PPK são todos os dois são ativos. Talvez os dois sejam ativos e aquele teta ali não seja de uma marca de voz passiva, mas seja uma variante do radical. Eu acho que é isso. Acho que é isso mesmo. Por isso que ele deu ali poit entre colchetes. Poit. Vocês estão vendo? Poit ali entre colchetes. Agora apareceu uma ferramenta aqui que tem um lápis. Vocês viram? É um lápis estilo. Como é que chama? Estilo PowerPoint. Você risca aí, ele apaga depois. Como se fosse uma lanterninha, né? Aí eu. Deixa eu ver aqui. Aí aqui o Pepe Ismael é o médio passivo mesmo e Epesten é o aoristo passivo. Aí aqui na voz média, aqui ele está dizendo que a voz média vai ter presente, imperfeito e futuro e que vai reger o dativo, né, também. E que vai ter a ideia de eu obedeço. Também, se vocês já leram, né, os 20 capítulos anteriores do Atenas, vocês já viram isso, né? Esse verbo aparecendo como eu obedeço a ele, né, ao toi, uma coisa assim, né? Como complemento, né, assim, desse verbo na voz média. Aí aqui, deixa eu ver aqui, descendo aqui. Aí aqui na sequência tem o estudo das palavras, né? Ele dá algumas palavras para vocês fazerem uma pesquisa assim sobre os radicais gregos, né? Antropologia, né? É de antropos, né? E logos, né? Seria um discurso, um estudo a respeito do homem, do ser humano, né? Filantropia, né? Teria a ver com o amor à humanidade, né? Uma espécie realmente tem a ver com caridade, né? Porque não é um amor a uma só pessoa, é um amor à humanidade, né? A todos os seres humanos. Antropomorfo é aquilo que tem forma humana, né? O, o remorfé, né? Seria essa palavra que significa a forma, né? E antropófago pega esse radical de fag, que significa alguma coisa relacionada a comer, comida, né? E antropófago seria aquele que come, é um ser humano que come outros seres humanos, né? E misandria tem o melhor, acho que misantropia pega esse verbo miseo, que significa odiar, né? E então a misantropia, na verdade, é você ser antissocial, né? Você não querer ter contato com as pessoas, com a multidão, com outras pessoas da cidade, você viver bem afastado, né, das multidões. E aí, pitecântropo da palavra ropithecos, que significa macaco, né? Então seria um homem macaco, né? Alguma coisa assim semelhante, né? Seria um nome que a gente poderia dar, né? Para
fóssil, né, de ancestrais primatas, né? Aí continuando aqui. Aí tem aqui uma frase do Heráclito. Tem que lembrar de pegar sempre o meu livrinho que tem umas frases do Heráclito. Que às vezes eu esqueço de pegar antes do começo da aula. Que é muito bom porque ele é. Agora não estou achando fácil. Deixa para outro momento. É só porque eu tenho um livrinho assim fininho que ele tem ele é bilíngue, né? Tem umas traduções muito boas das frases do Heráclito. Então, o Heráclito, ele é um filósofo pré-socrático que sobreviveu muito por fragmentos e por citações. Então, você vai ter um monte de citações, assim, muitos, não são tantas, são umas cento e poucas. Mas eu tenho esse livrinho bem fininho que tem quase todas. Aí eu acho muito, uma boa, um bom você ter, né, o livro que tenha todos os fragmentos, né, do Heráclito, porque eles são assim muito cheios de sabedoria. A partir deles você consegue entender como a filosofia do Heráclito passou por várias fases, né, e ficou muito complexa e influenciou também o pensamento, né, moderno. Né? Então aqui temos essa frase aqui. Alguém poderia ler para praticar a leitura em voz alta? Eu posso. Haroldo? Só um minutinho. Só. Pronto. Deixa eu ver aqui, pegar aqui. Antropon. Oh, desculpe. Isso. Antropon, hod, sofutatos, prosteon, pitacos, paneitai kai, sofia kai, kalei kai, tos, alos, passim. Isso. Muito bem. Anthropon, Sopotatos, Prosteon, Pitecos, Paineitai, Kai Sopiai, Kai Kalei, Kai Tois Alois Passim. Ou Anthropon, Sofotatos, Prosteon, Pitecos, Phaneitai, Kai Sofia, Kai Kalei, Kai Tois Alois Passim. Então, se você quiser, né, fazer uma leitura mais ática, você pode. Se você quiser fazer uma leitura é, mais assim, como é que é o nome mesmo? Hoje eu estou com a lembrança, com memória ruim. O mais assim, padrãozinha, mais. Oi, Alice. Oi, desculpa, professor, eu queria só que a senhora explicasse por que ali está no dativo. Aonde? Cai Sofia e Tois Alois Passim. Ah, sim, sim. Assim, se chama dativo de referência, em inglês é chamado de respect, of Aham, respect. tá. É uma, é um, assim, se traduz assim, em relação
à sabedoria, em relação à beleza, em O relação a quanto a essas questões, tá. isso, E exatamente. aí se usa o cai para o que para nós seria o em relação a, porque o cai é e, né? Sim, mas na verdade aqui não tem a preposição, né? Não tem a preposição. Só o caso dativo é que você já vai ter entendido que está nessa estrutura Ah, de tá. referência, tá O entendendo? cai deve ser da enumeração, então, né? Isso. Ah, ok, entendi. Obrigada. Não tem preposição aqui. Beleza. O, sim, você tem uma coordenação, Eduína, aqui, né? Kai Sofia, Kai Kalei, Kai Tois Alois Passem. Então tem é porque não tinha vírgula, não tinha vírgula. Vocês têm que entender que no português a gente tem as vírgulas, né? Mas no grego não tem vírgula, tá entendendo? Então precisa ter o Kai, porque senão fica mais incompreensível. Então, no português, a gente consegue colocar uma vírgula, tá entendendo? Assim, ó, vírgula, vírgula, vírgula. Aí no, no grego, não, tem que dizer cai, cai, cai. Aí aqui, o mais sábio dos homens para Deus mostra-se um macaco em sabedoria, beleza e nas outras coisas todas. Então, cai Sofia, cai Kale, né? A gente poderia dizer assim, tanto em sabedoria, quanto em beleza, quanto nas outras outras coisas todas. Fica implícita a palavra coisa. Não tem a palavra coisa. Normalmente, nessas frases, a palavra coisa ou o verbo ser ficam implícitos. Mas aqui fica implícito a palavra coisa, né? Você tem alois passem, né? Outros todos, né? Enquanto a todos os outros, né? Em sabedoria, Sofia, né? Tá no dativo. É um dativo de primeira declinação, aí os gramáticos marcam com um iota subscrito, né? Mas em algum momento esse iota subscrito parou de ser escrito, parou de ser pronunciado. Aí Kale não é da primeira declinação, né? É da terceira declinação. Aí tem o iota mesmo, ele nunca deixou de ser escrito. Aí tois, né? Você tem o artigo, alois, passing, né? Você tem ali o artigo, você tem o adjetivo, né? Para outros, e passing, né? Você tem ali um dativo, né? Também da plural da terceira. Tudo bem? Ali então, sofótatos também tem ali um adjetivo que está no superlativo, né? O mais sábio, né? O antropon rosofótatos. É interessante porque não é antropon rosofótatos, é antropon rosofótatos. Então é como se dissesse assim, um homem, o mais sábio, né? Aí junto de Deus, né, o prosteon, para Deus, né, Pithekos, né, o macaco, né, Phainete, melhor dizendo, parece, né, mostra-se, né, um macaco. Aqui, por algum motivo, aqui o Heráclito usou macaco como assim, no sentido de pouca sabedoria, né? É até interessante porque se você vê, é como se fosse depois sim, poderia ser entre os homens. Agora que você falou, eu percebi que antropon está no genitivo, né? Não está no
no nominativo. É, isso mesmo, está no. Não é o homem mais sábio, seria o mais sábio dentre os homens, né? O mais sábio dentre os homens. Seria um genitivo partitivo. Porque aqui, olha, no antropon, tem aqui essa terminação aqui, omega, ni, né? Isso aqui é genitivo. Então, é Rosophotatos antropon, né? O homem, o mais. Aí você fica como se tivesse uma outra palavra antropos no nominativo implícito, bem aqui. O mais sábio homem dentre os homens, né? Para Deus, Pithecos, um macaco, Faineitai, parece. Tudo bem? Pronto, eu acho que a gente viu, explorou bem essa frase. E ela não tem muito, não tem assim o subjuntivo, né? Tem só assim o que não sei se é porque ele vai falar depois ele vai falar sobre superlativo. Eu acho que ele falou antes foi falado sobre superlativo talvez. Sim, o que eu queria dizer aqui era que é interessante que essa frase, porque se você vê, depois o Sócrates vai dizer só sei que nada sei, né? E parece ser uma novidade, né? Uma coisa totalmente nova, né? Mas aqui o Heráclito, que é anterior, né? Ou contemporâneo, já está dizendo assim que o homem não é sábio, que o homem perante Deus não é sábio, né? Nem sabedoria, nem beleza, ou melhor, ele nem se compara, né? Aos deuses, nem sabedoria, nem beleza, nem nas coisas todas, né? Então vai ter uma limitação, né, aqui do homem, né? Aí aqui na sequência ele vai entrar, o livro vai entrar propriamente dito no ponto gramatical que é o subjuntivo. Aí aqui ele vai destacar que o subjuntivo é fácil de reconhecer porque ele vai ter umas vogais longas ômega e eta, que aparecem nas formas. Politeísta, o Heráclito. Mas ele tem fases. O pior é que ele tem fases, porque ele vai chegar num momento em que ele vai falar do logos como uma espécie de princípio das coisas, né? Então ele não é. Parece que a gente tem muita pouca informação sobre o Heráclito por causa das frases, mas as frases fazem com que você perceba que o pensamento dele vai variando com o tempo. Aí, continuando aqui. Aí, normalmente, você consegue perceber que um verbo está no subjuntivo por causa dessas características, assim, ômega e eta. Só alguns verbos contratos é que vão fazer com que fique um pouquinho difícil de reconhecer, né? Aí é que ele vai dar os exemplos que apareceram no texto que a gente leu ontem. Eutis speudomen prosten pollen. Corramos imediatamente para a cidade. Aí, isso aqui, esse speudomen, tem um ômega, né, que está marcando, né, o subjuntivo. Se fosse indicativo, modo indicativo, seria speudumen. Speudumen. Uma outra coisa assim que vocês têm que ver é que aqui tem um errozinho de digitação. Tá faltando um Y bem aqui. Speudumen. Tutorreneca. Pior que ele tá errado também no inglês. Então não. Mas acho que lá no texto tá certo, né?
mas aqui tá faltando o Y. Aí aqui, corramos por isso, por causa disso, né? Rêneca é essa preposição que apareceu agora nesse texto. Por causa disso, né? Ela vai com o genitivo. Por causa disso. Aí o tuto é o disso, né? Tá no genitivo. Hina ente ecclesiae ton retoron acuomen. Para que na assembleia escutemos, né? Escutemos, né? Os oradores, os políticos, né? Aqui o ton retorum tá no genitivo, né? Esse on e ton, né? Mostra que está no genitivo, porque esse verbo aqui, o verbo acuo, quando ele tem um complemento que é uma pessoa, esse complemento vai para o genitivo. Quando é uma coisa, aí o complemento vai para o acusativo. Aí aqui, nós vamos apressar aqui uma coisa que está marcando aqui o rina, né, que dá a ideia de finalidade, propósito, né, para isso, a fim disso, né, e faz com que o verbo aqui fique, né, no modo subjuntivo, né. Então esse subjuntivo aqui é de finalidade e esse aqui, esse speudomen, não é de finalidade. Ele é chamado em português de exortativo, quase como se ele fosse um imperativo. Ele sempre vai aparecer na primeira pessoa do plural. Então como se fosse vamos correr. Em inglês acho que é hortative, orative, uma coisa assim, né? Depois eu dou uma olhadinha aqui. Mas em português é exortativo. E aí ele vai dar essa ideia de, assim, corramos, ou vamos correr, né? Aí aqui, continuando. Poteron polemon poiesometha prostus peloponesius eirenen sossomen. Aí aqui você tem que perceber que tem um tá vendo esse aqui no meio? O que é esse Vocês sabem o que é? Isso, é um ou, é uma conjunção, né, assim, alternativa, né, que vai dar a opção. E esse poteron, aqui no começo, ele também é como se fosse funciona também para dar uma alternativa, né? É como se fosse um ou, né? Mas como ele às vezes é traduzido como se fosse um se, para poder assim, se vamos fazer isso ou se vamos fazer aquilo. Aí mas é como se ele aparecesse aqui e depois ele ficasse implícito aqui. Vocês estão entendendo? Às vezes eles traduzem como se fosse um se. Aí, Potteron, mas aqui então ele vai pedir, né, Não, mas não tem o aqui. Tem aqui tem o Potteron, né? Eu acredito que pode aparecer mas aqui tem o Potteron, né? Ele ensina o Potteron, Depois vocês dêem uma olhadinha em gramáticas, mas isso aí já é mais mas é essa hora mesmo de você tem que olhar a sintaxe, né? Sintaxe das conjunções, né? Para poder ver como é que assim, como é que elas são usadas. O sintaxe do modo subjuntivo também. Aí aqui o Potteron, poiesometha, né? Aí aqui isso. Aí aqui Potteron, poiesometha, seria que nós façamos a guerra contra os façamos, né? Que ele botou assim, o Márcio traduziu como façamos a guerra ou
salvemos a paz. Sosômetha. Aí isso aqui, esse poiesômetha e esse sosômetha estão no aoristo. Não está no presente, né? Esse sigma aqui, né? Ele está marcando o aoristo. Não, isso, uma dessas opções, sim. Aí então esse sigma aqui é a marca do aoristo. No subjuntivo não tem aumento, não tem aquele y aqui, não tem aquele y no subjuntivo, mas tem o sigma aqui, né? Mas aí aqui, que nós façamos guerra contra ou salvemos a paz. Ele está dando a opção. Lá no inglês, ele usa, né, should, que é como se fosse um devemos, né? O que nós devemos devemos, seria uma coisa assim, devemos fazer guerra contra os peloponésios ou devemos manter a paz, salvar a paz? Então você também tem essa... Boa noite. Zelmer. Isso aí é o quê? Sim. Isso é passar no arco. E isso aqui? É uma mesa de partitura. Interessante. Tá feliz? Não, só vou estar feliz quando a novela chegar. Tá. Sim, na UFC tá oferecendo uns cursos de... Como é que chama? Como é que eu posso explicar? De música, ensino de instrumentos de música erudita, como violino, viola, violoncelo, né? Mas eu acho que agora começou, acho que só no próximo semestre que eles vão abrir inscrições de novo. E é um negócio complicado, mas assim, eu acho incrível como é que eles abriram a inscrição assim, sem limite. Eu fui numa sala lá que estava lotada lá, como se eles estivessem assim, aceitando assim, centenas de pessoas, né? E abrindo o público para criança e para adulto ao mesmo tempo, complicado. Mas continuando aqui, vocês entenderam que aqui pode ser também um devemos? Devemos fazer guerra contra os peloponésios ou devemos salvar a paz? Pode continuar. Sim, todo mundo entendeu? Eu não vi as mãozinhas, eu virei o rosto. Professor, o Potteron é o que mesmo? Pode repetir? O Potteron, normalmente eles traduzem como um se, mas mas, por exemplo, aqui, para a gente ficaria melhor um ou, mas já o Márcio, ele colocou um que para poder colocar um outro que depois, porque ele queria colocar no presente do subjuntivo a tradução. Não, esse aqui não chega a ser exortativo. Esse aqui é um outro tipo, é o deliberativo, porque você tá escolhendo entre duas opções. Você está propondo, né, uma escolha, como se fosse ter uma votação. Tudo bem?
Claro, tá claro isso? Vamos descer, né? Aí aqui, continuando. Aí aqui, ele vai aqui vai falar sobre as formas, vai ter várias tabelas com as formas do subjuntivo. Aí primeiro ele fala do verbo emi, né? Que o verbo emi, ele vai ter essas formas aqui, no subjuntivo, né? No presente subjuntivo. És, ei, homem, éter, ossi, ou ossim. Tem esse ni móvel aqui, niofônico. Aí, por uma coincidência morfológica, essas formas às vezes coincidem com as terminações do um ou outro, um dos dois, no Lexo da Unesp, né, Edwina? Mesmo assim, você consegue ver como o Potteron, ali naquela frase, fica estranho colocar um dos dois? Você vai colocar um dos dois? Aí vai ficar... Eu acho estranho, assim, um dos dois. Ou façamos a guerra contra os Peloponésios, ou o outro, sei lá, salvemos a paz. Fica um pouquinho estranho, né? Mas assim, ó, é uma opção você usar, né? Ou um ou outro, né? Ou um ou outro, né? O que eu percebo é que ele funciona como uma alternativa exclusiva. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E às vezes na lógica tem assim, as alternativas que não são exclusivas, que você pode ter as duas coisas, as duas opções ao mesmo tempo. Tudo bem? Pronto. Aí agora continuando. É bom que vocês me ajudam aí a tapando os buracos das minhas falhas. Sim, o que eu estava falando era sobre o verbo emi no presente do indicativo. Por uma coincidência morfológica, o presente do indicativo vai ajudar você a reconhecer as terminações do número pessoais do subjuntivo. Tá dando para entender? Não, a gente está falando de conjugação, não é declinação. Então, isso aqui seria alguma coisa como que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Esse ó, és, é, eu acho que não conjuga como, assim, você está falando os verbos normais, né? E não o verbo emi, né? Porque você perguntou assim, conjuga como o indicativo alongado. Agora abaixo você vai visualizar como é que conjuga. Aqui ele deu aqui, né? Ó, o verbo lio, né? Lio, lio, lies, liei, liomen, liete, liusim. Aí aqui eu tinha falado lá do que estava faltando um Y, mas acho que eu me confundi. Ei, gente, hoje eu tô com a cabeça ruim. O Y só aparece aqui, na primeira pessoa do plural, em alguns verbos contratos. Aqui qual era o exemplo que apareceu lá? Qual era o verbo mesmo? Era o
Speldomen. Isso, Speldomen. Não tinha o Y. Eu acabei falando uma besteira. Me perdoem aí quando eu falar uma besteira. Depois eu tento me corrigir. Eu tô gravando aqui, eu não tenho vergonha de errar, não. Às vezes eu erro. Você pode estudar grego assim, uns 15 anos e mesmo assim errar, viu, gente? Acontece. Mas continuando aqui. Então, aqui é o presente do indicativo do verbo lio, né? Soltar, desatar, né? E aqui é o presente do subjuntivo. Aí você perceber as terminações, né? Então, algumas vão ser idênticas, mas você tem uma espécie do alongamento aqui, né, das terminações. Então, em vez de eis, você vai ter és com iota subscrito, né, que é escrito pelos gramáticos, mas em algum momento foi escrito só eta, sigma, né, lies, aí liei, aí liei, ou lié, aí liomen, ou liomen, liomen. Então, aqui você tem com ômicron e aqui com ômega, né, o liete, liete, né, com eta, liusim, liocim, né, o ni aqui é nimóvel. Então, aqui, na terceira pessoa do plural, tem sim um Y e um ômicron e um Y aqui. Perdoem aí as minhas confusões aqui na videoconferência. Aí, continuando aqui. Todo mundo percebeu aí as terminações? Eduína, aí aqui a Viviane perguntou alguma coisa. Professor, o que eu vi é que ao traduzir o subjuntivo deliberativo grego, a frase fica melhor no indicativo português. Fica sempre esta dúvida para mim, se é melhor traduzir fiel à gramática original, ao que fica melhor aos olhos, ouvidos de quem lê. Não chega a ser... O que a gente viu ali nos exemplos é que ali no exemplo você tinha um aoristo do subjuntivo. E o Márcio, por exemplo, ele foi o presente do subjuntivo para traduzir. Mas ele não usou o indicativo, não. Isso aqui, olha, façamos não é indicativo. Isso aqui é subjuntivo. Você queria traduzir como? Ou fazemos guerra ou salvamos a paz? Você queria traduzir assim? Ah, sim. Fica mais coloquial, né? Fica mais coloquial. Porque o problema é porque no dia a dia nós não usamos tanto o subjuntivo, né? Então, se você vai fazer uma tradução assim, tentar fazer um texto mais coloquial, né? Às vezes você vai tentar substituir, né? Quando puder, né? O subjuntivo, né? Pelo o indicativo. É isso que você está querendo dizer, né? Especificamente também aqui quando é o deliberativo, né? Porque você poderia dizer assim, fazemos guerra contra os Peloponésios ou salvamos a paz? Né? Você tá querendo assim fazer, seria uma tradução mais coloquial, né? Assim que você faria, né? Sim, seria uma opção. Aí aqui ele dá aqui um outro verbo, o verbo filéu, o verbo filéu, que é um contrato em Y. Aí você vê como é que vai ter as diferentes terminações. Tradução dinâmica, tradução estática. Assim, o estática, eu não conheço ninguém que usa estática. Eu não sei se o menino usa estática. Ele opõe essas duas, estática e dinâmica, ou ele opõe dinâmica e assim formal, uma coisa assim, né? Como é o nome do tradutor que criou esses termos? Eu tenho um livro dele ali, um dicionário. Como é o nome, hein? Daniel. Não, não lembro.
Não lembro qual foi o autor, mas ele fala alguma coisa que a dinâmica é essa mais coloquial, como o senhor falou, né? E a estática preserva o idiomatismo, né? Etc. E tal. Sim, a gente existe a estática, eu acho que também se por esse termo que você usou aí, a estática é chamada também de como é que chama de esqueci agora, os termos estão se fugindo. Eles tentam manter a língua de partida, né? Tenta manter de alguma forma, né, a língua, os elementos da língua de partida, né? Como você manter a ordem, né? Manter os modos e tempos verbais, né? Mas aí o que não é necessário, assim, às vezes, para você conseguir uma tradução que seja mais clara, né, e compreensível. Uma tradução dinâmica seria aquela que seria mais natural para os falantes da língua-alvo, que tem essa relação entre língua de partida e língua-alvo, né? Aqui no caso, o grego antigo e o português. Tudo bem? Tranquilo, professor. Semana que vem eu vou citar esses autores aqui para vocês, mas agora tá fugindo da minha cabeça os nomes dos autores. Mas ele tem esse autor que ele tem um dicionário de campos semânticos, do dicionário de campos semânticos do Novo Testamento, que você encontra em português, e ele fala sobre isso. Vocês já viram já? Não, eu vi um de escrita textual, parece. Ele só mencionou, mas eu não sei se ele pegou de alguma outra referência primária. Não, mas eu acho que ele pegou desse que eu estou falando. Novo Testamento. Estou pesquisando aqui, estou colando aqui no Google. Vai aparecer. É o Naida. Eugene Naida. Como, professor? Dá para anotar aqui? É Nida, né? Se escreve Nida. Nida. Eugene Naida. Sim, aí ele tem, né, um dicionário, né, de campos semânticos, um dicionário grego, né, de grego-português. Não, era grego-inglês, mas foi traduzido para o português, né, do Novo Testamento, né, se vocês se interessarem, né, porque a questão dos campos semânticos é bom porque você vai estudando, né, pela aquelas palavras que são relacionadas umas com as outras, né, em termos assim por associação, né. Tem o Christopher Rico, ele também está fazendo um assim também, só que é em inglês e francês. Eu acho que eu já falei do Instituto Polis para vocês, né? Que tem o método Polis. Sim, a Edwina não conhece. Então, o Christopher Rico, ele é um professor lá de Israel, que ele tem uma escola que ensina grego antigo, latim, hebraico antigo, clássico e acadiano, e eles usam
um método, né, assim, um método que já foi aplicado para as línguas modernas, né, mas para as línguas ativas, melhor, antigas, né? Então, eles ensinam, né, assim, a língua, né, tipo, você vai ensina a levantar, né, você faz o gesto, você mostra uma figura, né, esse tipo de coisa, assim, e eles te pedem para você fazer alguma coisa, tipo, bater na porta. Então eles falam, bata na porta, e você vai lá na porta e você bate, né? Ou tipo assim, eu, você, então diz assim, ego, su. Vocês estão entendendo como é? É interessante, mas o livro que eu estou falando dele é um livro que ele tem é um dicionário de parece que 7 volumes que vai sair e que vai ser assim em campos semânticos, né? Então ele promete ser mais abrangente, né? Assim, e também porque ele também vai ser em inglês e francês. Porque o do Naida eu acho que era só em inglês, né? E foi trazido para o português, mas do Christopher Rico vai ser em inglês e francês, e eu comprei o primeiro volume. Deixa eu mostrar. E ele já é um tijolão, já, olha. Dá para bater nos criminosos, assim, se defender nas ruas. É bem legal já. Então, ele chamou de Ancient Greek Thematic Dictionary, English French Edition. Aí então ele começa aqui falando aqui das coisas, aí vai falar assim, ele vai juntando, né, os campos semânticos, né? Aí ele vai falar assim das coisas, conceitos gerais, maneiras, coisas, realidades, maneira, circunstâncias, eventos, pontos em questão, problema, situação, estado, possibilidade, condição imposta, dependência, importância, propriedades, organização, desenvolvimento, sorte, dever, aí posições e formas, posição e localização, espaço, formas, qualidade, admiração, apreciação, quantidades, conceitos gerais, imprecisão numeral, quantidades e medidas, valor exato, ações básicas, multiplicação, subtração, divisão, movimento, conceitos gerais, movimentos físicos. Então ele vai reunindo, né, nesses campos semânticos. Vocês estão entendendo? Eu estava lendo o índice. Aí, o objetivo disso aqui é fazer você conseguir fazer uma tradução mais dinâmica, né? Onde você pensa, né, em que palavra você usaria para aquilo, né, em português, por exemplo. Vocês estão entendendo? Você vai criando, né, a ideia é você usar o dicionário para você criar na sua mente, né, o dicionário reunindo, né, os grupos semânticos. Aí aqui, vocês estão vendo aqui, filó, né? Aqui, filés, filé, filômen, filete e filócin. E aí, basicamente, aqui, não tem assim muita diferença para o não contrato, né? Do contrato, são muito parecidos, né? O contrato em Y para o não contrato, os verbos não contratos.
Isso se eles não estiverem contraídos, né? Talvez a diferença maior seria o acento circunflexo em todas as formas, né? Que não aparece aqui, por exemplo, no não contrato. Mas nos contratos em Y, no presente do subjuntivo, você tem né, esse circunflexo aqui em todas as formas. Aí aqui na sequência ele dá os contratos em alfa, e aí você vai ver uma coincidência que são idênticos, né? Então o presente do indicativo e o presente do subjuntivo são idênticos em todas as formas. Não há diferença. Vocês estão vendo? É Timó, Timais, Timai, Timomen, Timate, Timossen. Então, são idênticos, né? O presente do indicativo e o presente do subjuntivo dos verbos contratos em alfa. Aí, na sequência aqui, ele vai dar os verbos contratos em ômicron. E aí, aqui, a diferença é mais assim que onde tinha ômicron Y, vai ter ômega, né? As três formas do presente são idênticas, mas as três formas do plural é com ômega. Delomen, delote, delosse. E com o circunflexo, né? Aí, aqui, ele vai dar aqui as formas médias, né? Aí você tem liomai, liei, lietai, liometha, lieste, liontai. Aí é muito parecido, a diferença é só que você vai ter ômega e eta, né? No lugar de ômicron e epsilon. E aqui nos contratos em epsilon, né? Você vai ter ômega e eta, né? Onde tinha epsilon e iota, você vai ter eta. Onde tinha ômicron e y, você vai ter ômega. Aí aqui nos contratos em alfa, contratos em alfa, você vai ter formas idênticas, de novo, na voz média. Nos contratos em ômicron, você vai ter ômega aqui, onde você tinha ômicron e y. Onde tinha, né, o ômicron iota, continua tendo ômicron iota. Onde tinha ômicron y, como eu disse anteriormente, tem ômega. E só isso. Não chega a ser idêntico, é diferente, né, um pouco, por causa da troca do ômicron y pelo ômega. Aí aqui ele vai começar a dar uns exemplos do aoristo. E ele não dá a tabela completa. Mas aí isso me deu muita raiva anteriormente, porque eu não entendi porque que ele não colocava essas formas, todas as formas. Você lembra, Viviane, que eu achava isso chato? Mas eu estava lendo o manual do professor e aí eu descobri que ele manda você pegar a gramática do grego clássico de Oxford e ler as tabelas com as formas lá. Você acredita? Aí por isso, se você não tiver, né, uma outra fonte aí de pesquisa para poder ver assim as terminações assim para esses tempos aí, eu coloquei, né, um PDF lá no Google Classroom da gramática de Oxford, para vocês darem uma olhada. Isso, venda casada. O Daniel entendeu. Isso, então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá na gramática, lá
de grego clássico de Oxford. Eu coloquei lá o PDF lá para vocês darem uma olhada. Então, tem mais formas verbais aqui para estudar, do aoristo, né? Tem que dar uma olhada. O aoristo passivo. Aí tem os exercícios aqui para ler e para poder traduzir. Eu acho que não vai dar muito tempo da gente explorar muito isso aqui, mas e aqui vai ter a classificação que eu estava falando lá sobre exortativo, deliberativo, final. E aí eu peço que vocês leiam, né? Terminem de ler o 21 alfa, e aí na semana que vem eu começo falando resumindo mais alguma coisa sobre isso aqui, e a gente lê o 21 beta. Tudo bem? Vocês perguntaram alguma coisa? Sim, o que precisa preparar? Tem exercícios para serem feitos, a não ser que tem uma parte que o Márcio já fez, mas você não precisa fazer igual o Márcio, você pode ler os exercícios direto do inglês e fazer os exercícios. Tentem fazer os exercícios do 21 alfa. Tudo bem? Sim, na semana que vem devemos entrar no beta. Aí aqui deixa eu ver aqui o que tem aqui. Sim, isso aqui é um exercício bem bestinha, que é de botar no subjuntivo, né? Não, tá no indicativo, você tem que colocar no subjuntivo. Aí tem umas frases, já é mais interessante aqui essas frases para traduzir. E aí você tem que dizer se é deliberativo, se é exortativo, se é de finalidade, né? Você vai dizendo aqui, né? Você vai traduzindo e diz qual é o uso, né? Aí aqui esse exercício aqui o Márcio fez. Tá feito pelo Márcio. Tá? Isso aqui é a tradução disso aqui. Aí depois tem o texto sobre a democracia ateniense para ler. É muito interessante que vocês leiam, né? Para ter o contexto dessa questão da votação e tudo mais. Pronto, podemos encerrar, né, a videoconferência.